Nessa segunda parte, meus irmãos, nós vamos ler daqui a pouco o capítulo 2 de Tito, mas vamos lembrar que a ênfase dessa carta é a doutrina e o dever nas três esferas que atuamos. Capítulo 1, a igreja; capítulo 2, a família, que a gente vai ler, e a sociedade em geral, capítulo 3. Então são várias diretrizes para a vida congregacional, a vida familiar e individual e a vida social. Outra vez que nós trabalhamos uma classe única, nós usamos o capítulo 1 para falar que a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja apostólica, porque ela tem presbíteros ali eleitos, e também tem a doutrina dos apóstolos sintetizada ali na Confissão de Fé de Westminster e seus catecismos. Então hoje nós vamos falar como a doutrina dos apóstolos deve ser aplicada na vida familiar e individual. Ou seja, como a graça de Deus é aplicada na vida cristã em meio à família. Ou como a graça nos capacita a viver a vida cristã em meio à família, já que nós estamos falando sobre uma graça capacitadora. A graça que nos salva também nos capacita. Vamos ler então Tito, capítulo 2, de 1 a 10, que diz assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras, no ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões. Não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, nessa parte da carta, capítulo 2, de 1 a 10, ele vai falar sobre a ética cristã na família. Ele vai dar orientações aos idosos, aos recém-casados, aos jovens e aos servos. Então, vai mostrar que não é suficiente ter doutrina, uma sã doutrina, mas é preciso ter uma vida santa também. Pois a doutrina sempre deve converter-se em vida. Quanto mais conhecemos a verdade, tanto mais deveríamos viver em santidade. Então, há essa necessidade então da sã doutrina moldar a vida familiar em todos os seus aspectos. Então, Paulo dá uma série de ordenanças e aplicação da doutrina a vários segmentos da família, classificando por gênero, idade e posição social. Que idosos e jovens, solteiros e casados, líderes e servos devem viver de acordo com a sã doutrina, ornando, embelezando assim a doutrina de Deus. Essa é a ideia. E ele vai fazendo essa separação, então. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um das diferenças ali para idosos, mulheres idosas, começando com os idosos, devem ser temperantes, ou seja, ter domínio próprio, tem que ser sóbrios, que é o contrário daquele que é dominado pelo vinho. Tem que ser respeitáveis, tem que ter bom testemunho dos de fora, também dos de dentro, é claro, e alguém que não pode ser acusado de escândalo. Tem que ser sensato, tem equilíbrio das atitudes, tem que medir bem suas palavras, seus gestos, suas ações e suas reações. Alguém que vive sob o controle e que sabe governar cada instinto e paixão dentro de si. Sadios na fé, no amor e na constância, devem ter maturidade espiritual. A maturidade cristã tem a ver com o nosso relacionamento com Deus e com os irmãos, e também com a maneira com que nós nos comportamos diante das pressões da vida, ou seja, a nossa relação e domínio de nós mesmos. Então, de modo geral, uma palavra que vai ser constante aqui vai ser sensato. E vemos que muitas vezes hoje é o que tem faltado a muitos cristãos. Que quando ele fala ali que deve medir bem as suas palavras, por exemplo, suas ações e principalmente reações, a gente vê muitas vezes isso. No meio da família,
até antigamente ficava um pouco mais restrito, né? Mostrava às vezes a sua insensatez só no meio familiar. Mas agora com as redes sociais, Facebook, WhatsApp, tem visto muitos cristãos insensatos, demonstrando que não sabem medir suas palavras, nem as suas reações, não tem tido domínio próprio, nem tem se aparentado serem sóbrios, da maneira com que falam, com que reagem, com que gritam, com que difamam, não tem mostrado domínio próprio. Então, está pedindo aqui que os idosos sejam principalmente sensatos. A gente vai trabalhar depois um pouquinho mais o que é sensatez na outra parte. Sobre as mulheres idosas, vai falar que semelhantemente, ou seja, ele vai falar que todas as virtudes relatadas nos versículos anteriores, né, no versículo anterior, deve ser também observada para as mulheres idosas. E ele acrescenta ainda que elas devem ser sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, mais uma vez sobre sobriedade. Devem ser cuidadosas quanto à sua maneira de viver. Com a idade avançada, elas também devem ser ainda mais responsáveis. Não devem ser caluniadoras, evitar o pecado da maledicência, calúnia e fofoca. As mulheres idosas não devem falar mal pelas costas nem ser boateiras, algo que seria terrível no meio da igreja. Também deve ter cuidado, deve ser cuidadosas também na sua maneira de ensinar, porque elas usam a expressão ali, mestras do bem, a fim de instruir as jovens recém-casadas. As mulheres idosas devem não apenas praticar o bem, mas ser mestras do bem, algo bastante necessário no meio da congregação. Né? Aqui não se refere somente à instrução formal, mas sim de conselho e encorajamento pela palavra, principalmente pelo exemplo. Então, a ideia aqui é que as mulheres devem ter um bom proceder, um proceder exemplar, as mulheres idosas, para que elas pudessem ser exemplos para as mulheres mais novas, mas também ensiná-las de maneira informal. Mais uma vez a gente volta a pontuar que tem tido tanta insensatez às vezes, mesmo sobre mulheres idosas, que é difícil que elas sejam encontradas, ou as mulheres mais novas vejam nelas um bom exemplo para parar e ouvir delas, para que elas possam ser mestras do bem. Né? Então, a igreja deve proporcionar essa oportunidade de comunhão e comunicação entre as jovens, as mais jovens e as mulheres idosas. Eu creio que a SAF consegue trabalhar isso, né? Mas mostra como isso é importante, mas principalmente das mulheres idosas serem sensatas, mais uma vez, palavra sensata. As mulheres jovens devem amar o marido e os filhos, ou seja, devem ser amorosas com o marido, também com os filhos, não devem negligenciar a sua família. Devem ser sensatas, mais uma vez o uso da palavra sensata, uma pessoa que tem domínio próprio, autocontrole. É a pessoa que domina suas paixões em vez de ser dominado por elas. Devem ser honestas, então isso aponta para a pureza moral no matrimônio. Devem fugir das tentações e desejos proibidos, evitando a infidelidade conjugal. Devem ser boas donas de casa, ou seja, evitar a vida fútil e ociosa. Bondosas, dispostas a investir o melhor na vida dos outros, principalmente seu marido e filhos. Sujeitas ao marido, ou seja, tem que ser submissas. A insubmissão da esposa ao marido seria um escândalo para o evangelho. Mais uma vez abordada, vamos pontuar aqui a questão da sensatez. Muitas mulheres jovens também que acabam ficando ociosas, deixam a sua casa de lado para ir para a rede social e ali despejar a sua insensatez, ou seja, a falta de domínio próprio, de autocontrole, de reagir diante das coisas. Vai falar sobre os moços, tem que ser criteriosos em tudo, ou seja, deve viver uma vida de forma cuidadosa em todas as áreas da vida. A ideia novamente aqui é autodisciplina, autodomínio, autocontrole. Alguém que tem controle sobre seu próprio temperamento, sua própria língua, controle de ambição e de avareza, especialmente dos apetites carnais. Então, não é só simplesmente a respeito, o moço deve apenas controlar os seus apetites carnais, mas tem todo um controle a respeito da língua, do seu temperamento, autodisciplina, autodomínio, autocontrole. Mais uma vez pontuamos que no mundo que nós vivemos hoje globalizado e com a utilização das redes sociais, temos percebido que muitos dos moços não têm sido criteriosos em tudo, em especial nas redes sociais. Aí fala um pouquinho sobre Tito, que deveria ser o modelo de doutrina que ele mesmo pregava,
padrão das boas obras, no ensino da palavra. Integridade no ensino, né? E ensino reverente, ou seja, por causa da importância da mensagem, ele deveria falar de maneira santa, maneira reverente, né? Porque vai falar sobre a glória da santidade de Deus e também do destino das almas humanas, é algo importante. A linguagem deveria ser sadia e irrepreensível, ou seja, sem piadas e gracejos, que seria incompatível com a santidade da mensagem. Não somente a mensagem é santa, mas deve ser comunicada de maneira santa. E o propósito também deveria ser correto, para que o adversário seja envergonhado. Quanto aos servos, ali em alguns textos fala sobre escravos, deve ser obediente em tudo, ou seja, tudo que seja lícito, né? Mostrando assim a sua submissão, tem o objetivo de satisfazer os seus senhores. Fidelidade, ou seja, honestos, não somente diante dos seus senhores, mas também em todo o tempo, mesmo quando os senhores não estão olhando. Não servir apenas com medo de castigo, mas de boa vontade. Que não sejam rebeldes, nem respondões, nem desonestos. Rebeldia e desonestidade seria um péssimo testemunho cristão, ou seja, a ideia é que um escravo, um servo seria convertido e o seu patrão não. Então essa mudança, essa maneira honesta de viver sem ser rebelde, ele seria um excelente testemunho do cristianismo. Não deveria furtar, literalmente é não levar vantagem, né? Com o propósito, então, o propósito disso tudo é de embelezar a doutrina pregada, ou seja, a mensagem do Evangelho. Então, ali sobre servos e escravos, a gente pode trazer para a nossa vida em relação ao nosso trabalho. Como é que tem sido o seu trabalho? Será que você tem sido obediente ao seu chefe, tem sido fiel, não tem sido respondão nem desonesto, e não tem furtado, não somente furtar de pegar algo, mas de levar alguma vantagem ou de alguma maneira furtar o tempo do seu serviço? Então tem que ver exatamente isso, né? Aqui a questão da fidelidade e da honestidade também traz a questão da sensatez. Muitas vezes discussões no serviço também têm mostrado a nossa insensatez como servos, né? Bem, então agora o fato é que nós temos uma lista de instruções, né, para todo mundo, né, para os mais velhos, mais moços, homens e mulheres, escravos ou livres, de como devemos viver a nossa vida cristã, então. Então, Fabiano, se a gente estava falando a respeito de esforço, né, nós temos que nos esforçar para viver essa vida cristã? Sim, sim. Agora, será que nós vivemos essa vida cristã simplesmente sozinhos? Deus nos abandonou? É isso que a gente vai ver na próxima parte, mas o fato é que nós amamos essas listas de afazeres e instruções, porque elas nos colocam no controle da situação. Ou seja, nós, através dessa lista, nós vislumbramos que nós podemos ser nossos próprios salvadores ou santificadores. Será que é só isso mesmo que nós devemos fazer? Ter essa lista, né, de instruções, de afazeres, e nos esforçar diligentemente para poder agradar a Deus, e assim Ele é obrigado a nos abençoar? Mas será que isso é só isso que nós precisamos para viver a vida cristã? Uma lista com várias instruções e incentivos pastorais para cumprir, então? Nós vamos ver na próxima parte que, na verdade, essa lista de afazeres e instruções, com a ideia nossa de simplesmente o esforço nosso, desempenho nosso, sem a ajuda do Espírito Santo ou sozinho agora, vai nos levar a dois caminhos. É o que a gente vai aprender na próxima parte. Vamos entender como essa lista de afazeres, de instruções, simplesmente com o nosso próprio esforço, pode levar a dois caminhos terríveis.